Eu sei que nós estamos numa campanha maravilhosa, falando sobre a família, como que isso é tremendo, né? E eu queria compartilhar com você nessa noite, mas antes de você abrir a sua Bíblia, nós vamos orar. Quero que você feche seus olhos, curva a sua cabeça. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós queremos colocar a nossa vida nas tuas mãos. E eu quero pedir, Deus, fala conosco, ó Pai. Fala conosco porque nós necessitamos, Deus. Essa igreja está aqui te adorando, te louvando. Senhor, sentimos a tua presença nesse lugar, ó Pai. Quantas pessoas aqui impactadas, ó Pai amado, porque tiveram encontro com o Senhor. É o Senhor que faz a obra, não somos nós, ó Pai. Nós desfrutamos da tua graça, da tua bênção. Então visita mesmo, Senhor. Continua visitando a tua igreja, o teu povo. Que isso que tem sido semeado cada quinta-feira, ó Pai, possa trazer uma transformação, Senhor, em cada família, ó Pai. Não sejam apenas palavras lançadas, mas algo que venha em nome de Jesus Cristo, causar transformação na vida de cada um, ó Pai. Por isso eu quero declarar que a partir de agora, que nada venha atrapalhar, Senhor, de nós recebermos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós já fizemos essa campanha algumas vezes já, né? E fomos abençoados muitas vezes. E nós temos as ministrações. Eu vou entrar dentro da ministração daqui a pouquinho, se der tempo. Estou brincando, viu? Daqui a pouquinho a gente vai falar. Mas eu queria compartilhar com você, nessa noite, sobre algo que eu comecei a orar e pedir uma direção de Deus para estar falando aqui hoje. E sobre algumas questões espirituais que nós temos já orado há algum tempo. Esses dias atrás eu tinha compartilhado com o pastor André sobre algo que eu creio que Deus estava trazendo esse peso de responsabilidade, né, sobre a minha vida. E nós orando pelas famílias. E eu falei com ele, né, a gente conversando, a gente estava até na reciclagem pastoral. E a gente teve um tempo lá conversando e quantas lutas e dificuldades que as famílias, às vezes, mesmo dentro da igreja, estão enfrentando. Quantos casais têm enfrentado, às vezes, algumas situações na sua vida, coisas que parecem ser corriqueiras, coisas que, às vezes, vêm como coisas simples, pequenas, mas que, às vezes, vão se acumulando na vida de um casal. E muitas vezes acaba se tornando algo muito ruim, muito grave. E às vezes nós ficamos tão tristes quando nós vemos um casal que está passando por algum tipo de divisão ou até mesmo uma separação. E nós como igreja, nós precisamos entender, amados, qual é o nosso papel, falando para casais nessa noite. Eu sei que nós estamos nessa campanha pelas famílias e orando por todos vocês. Eu não sei se você sabe disso, mas todos os dias lá na sede nós temos orado. Das 18h30 às 19h30, todos os dias, nós temos orado por todas as famílias das nossas igrejas. Nós temos lá um grupo que vai todo dia para orar e dizer para Deus, Deus, nós queremos ver as nossas igrejas, as famílias das nossas igrejas com relacionamento saudável. Então, para começar a falar para você sobre o projeto de Deus, antes eu tenho que falar para você sobre o perigo que muitas vezes nós estamos correndo, mesmo dentro da igreja, principalmente para os casais. Amados, o diabo ele tem tentado assolar os casais dentro das igrejas. Nós temos lutado espiritualmente, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, né? Nós sabemos disso. E as nossas armas também não são carnais, mas elas são espirituais. E nós usamos as armas espirituais que Deus tem nos dado. Deus tem nos dado a oração, Deus tem nos dado o jejum, Deus tem nos dado a palavra dele para a gente usar, para a gente vencer toda a luta espiritual. Mas o diabo ele tem lutado com uma forma muito, muito forte contra a igreja do Senhor. Nós temos vivido nesses dias uma verdadeira guerra espiritual.
Porque Satanás ele tem se levantado contra a igreja e a maneira de Satanás ele conseguir dividir uma igreja é quando ele começa dividindo as famílias. Causando problemas de divisão na família, acaba gerando problemas de divisão na igreja. Quando nós vamos olhando e vendo isso acontecer, nós sabemos que uma maneira muito séria que o diabo usa e muito forte para dividir uma família, ele começa a atuar contra o casal. E muitos casais, às vezes, não percebem que mesmo morando dentro da mesma casa, mesmo dormindo na mesma cama, já estão divididos. Isso é muito sério e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos aprender que existe uma guerra travada e o diabo está tentando dividir as famílias e tentando dividir principalmente os casais. Mas por que ele age dessa forma? Primeira coisa, se você quiser, e se alguém estiver anotando aí, é a primeira coisa, porque o casamento faz parte do projeto de Deus. Amém? Vira para o seu irmão que está do teu lado e fala, casamento é projeto de Deus. Esse é o objetivo de Deus para um homem e uma mulher. Entenda o que eu vou dizer para você, meu irmão. Para formar uma família, o natural de Deus para nós é que um homem se una a uma mulher e eles recebem a graça de Deus de gerarem filhos. Esse é o projeto de Deus para nós. Quando Deus ele manda o homem crescer e multiplicar e se espalhar sobre a terra, e essa ordem de Deus para nós de crescimento e multiplicação começa dessa forma. Por isso que o homem e a mulher eles têm que ser fecundos. Esse é o projeto de Deus, que o homem gere filhos. Mas para que o homem e a mulher se unam, Deus estabeleceu que essa aliança ela deveria ser realizada debaixo da bênção de Deus. O projeto de Deus vou usar uma palavra bem simples aqui, mas ajuntar um homem e uma mulher, né? Para que os dois se tornem uma só carne. Isso fala sobre unidade, olha que coisa tremenda. E nós vemos que o princípio da palavra de Deus, que o próprio Deus, sendo um Deus, ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo, sendo um só em unidade. Esse é o princípio que Deus gera para o casal, para o homem e para a mulher. Que eles vão sair das suas casas e se unir, se ajuntar debaixo da bênção de Deus. Porque um casamento, para ser casamento bíblico, casamento verdadeiro, com essa conotação de Deus, ele tem que receber a bênção de Deus. A importância de todo casal ter recebido a bênção de Deus sobre a sua vida. Quando os dois se unem, a Bíblia diz que eles se tornam uma só carne. Amados, o projeto e o princípio é esse, de transformar duas pessoas em uma só. Então, para que um casamento seja abençoado e que ele dê certo, primeiro passo, ele tem que ter a bênção de Deus. Casamento sem bênção de Deus não é casamento, ele é apenas ajuntamento. Amém? Está entendendo? Glória a Deus. Então, olha só, depois que recebe a bênção de Deus, aí sim é uma aliança espiritual. Uma aliança espiritual, debaixo da bênção de Deus. E aí sim ela se torna uma aliança que ela vai ser duradoura, debaixo da bênção de Deus. Mas olha, presta atenção numa coisa muito interessante. Para que esse casal ele possa viver de uma forma plena e ele possa receber todos os benefícios que o casamento, que é uma união espiritual, que todos esses benefícios possam estar na vida desse casal, existe algumas coisas que nós precisamos praticar. O homem tem suas responsabilidades e a mulher também tem suas responsabilidades. Existe um padrão, um modelo de conduta para nós como homens e mulheres de Deus que estamos vivendo um casamento debaixo da bênção de Deus, um casamento de acordo com a palavra de Deus.
Como é importante que nós possamos aplicar essas coisas na nossa vida. Amados, um dos princípios é que cada um que faz parte dessa aliança, tendo as suas responsabilidades, eles pratiquem essas responsabilidades todos os dias. Existem algumas coisas que hoje em dia, nós infelizmente somos muito influenciados pelo mundo. Aí você fala, pastor, mas como nós dentro da igreja? Mas infelizmente, amados, qual é a influência que o mundo tem passado, a visão de casamento que o mundo tem passado para as pessoas? E às vezes nós não percebemos, mas as nossas crianças, os nossos jovens, eles são influenciados no dia a dia. Quantas vezes, preste atenção, quantas vezes você que já é pai, sentou com os teus filhos para falar e explicar alguma coisa sobre a importância do casamento para eles? Quantas vezes você que é pai ou mãe, você já sentou com os teus filhos para ensinar, né, qual é o papel de um homem dentro de um casamento? Às vezes nós fazemos isso de vez em quando, mas o mundo todo dia está bombardeando os nossos jovens, as nossas crianças. Você liga a televisão, tem novelinha de malhação, né, que fica todo mundo malhando um ao outro lá, né? E malha mesmo, é o dia inteiro, só passa malhação. Então, aí vai, é novela, é filme, é tudo que você imaginar. Mas não é só a televisão, é na escola. Por quê? Porque as influências que os jovens têm recebido, a visão de casamento que eles têm recebido, é totalmente fora do padrão de Deus, padrão da Bíblia. Então nós vemos que as mulheres, né, quando elas vão se casar, infelizmente muitas vezes elas não têm o padrão bíblico, o padrão de Deus, a visão de Deus para o casamento. A visão que ela tem de casamento é a visão do mundo. E mesmo dentro da igreja. E às vezes, quando você na igreja, você fala, por exemplo, que a mulher tem que ser submissa, misericórdia. Muita mulher arrepia, né? E fica até falando, que isso? Isso é coisa do passado. Não é do passado, é da Bíblia. Amém? Amém? Amém. Então, às vezes, quando nós falamos sobre algumas coisas importantes, e um padrão que um casal tem que manter, muitas vezes nós ficamos chocados. Por quê? Porque é totalmente diferente daquilo que o mundo tem oferecido, a visão que o mundo tem oferecido. Só para você entender algumas coisas. Primeiro, a mulher, ela tem que ser sim submissa. Ela precisa ser submissa. Outra coisa que a Bíblia diz, eu não vou ficar passando o versículo aqui, senão não vai dar tempo para aquilo que eu quero falar ainda. Outra coisa que a Bíblia fala, que a mulher tem que ser muito sábia. Amados, eu vou dizer uma coisa para você. A mulher sábia é uma mulher submissa. Porque a mulher sábia, ela sabe viver o seu papel dentro de casa. O que muitas vezes nós olhamos, olha, com todo amor e carinho do mundo, que eu estou falando isso. Nós vivemos, às vezes, algumas realidades dentro das casas, e mesmo de pessoas que já são convertidas, de mulheres que não vivem esse papel, não têm sabedoria. Não têm sabedoria nem para ser submissa. Muitas mulheres, elas ficam, às vezes, agindo contra os seus maridos, e falando palavras para os seus maridos, e às vezes afrontando os maridos de uma forma tão cruel e tão errada. E fica tranquilo, daqui a pouco eu vou falar para os maridos, tá? Mas as mulheres muitas vezes agem dessa forma, e o pior de tudo, fazem isso na frente dos filhos. Muitas vezes a gente vê que um casamento e uma família começa a ficar desestruturada por causa do comportamento do casal. Por quê? Porque a mulher não assume o seu papel de uma mulher casada, debaixo de um casamento com a bênção de Deus, uma mulher cristã temente à Bíblia, com comportamento bíblico.
E muitas vezes isso tem gerado um desgaste tão grande, amados. Eu já sou pastor há quase 20 anos. E eu vou dizer uma coisa para você. Talvez, eu acho que 80% do meu tempo, do meu trabalho, é com casais. E resolvendo problema. E muitas vezes é resolvendo problemas de casais. E uma das coisas que a gente mais observa nos casais é que, às vezes, aquela aparência espiritual, mesmo dentro da igreja, ela não é a mesma, né, dentro de casa. E às vezes a mulher ela não consegue viver, né, aquele projeto de Deus para um casamento. Por quê? Não é companheira, não sonha os sonhos junto com o marido. Às vezes, né? E isso eu falo para você que isso muitas vezes dificulta o casal de prosperar, de alcançar coisas grandes. Por quê? Porque não existe na parte da mulher, muitas vezes, essas qualidades. Mas e o homem? E o homem? Sabe o que acontece muitas vezes, amados? Muitas mulheres, às vezes, elas assumem um papel dentro de casa porque tem faltado esse papel na vida dos homens. Eu estou escolhendo palavras aqui, mas com muito amor e carinho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Qual é o padrão de um homem, de um marido diante da Bíblia? Qual é o padrão de um marido, né, debaixo de um casamento de Deus? Você sabia que Deus levantou o homem para ser o sacerdote da sua casa? Tem muitos homens que entregaram esse papel para sua esposa. Entenda o que eu estou dizendo, amados. Preste atenção. Mulher, ela tem que ser companheira, ajudadora. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas muitos homens reclamam de suas esposas, mas reclamam que elas fazem, que elas tomam a direção. Mas por quê? Porque eles mesmos entregaram na mão dela. Por quê? Porque deixam de fazer. Aonde existe um homem, preste atenção nisso, que não assume o seu papel de homem dentro de casa, alguém vai ter que assumir, amados. Porque quem garante a vida espiritual da tua família, quem provê dentro da tua casa, entenda o que eu estou dizendo, não estou falando de trabalho, os dois trabalham, trazem recursos, isso é bênção, não é sobre isso que eu estou falando posicionamento espiritual. O homem ele tem que assumir a sua posição dentro de casa, como cabeça. A palavra do Senhor diz que, e faz uma analogia, nós não vamos ler o texto aqui, mas em 1 Coríntios capítulo 7, a Bíblia fala que, assim como Cristo amou a igreja, o homem deve amar a sua esposa. Será que todos os homens têm amado a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja? Amados, se nós como homens, como sacerdotes, dentro da nossa casa, dentro do contexto do relacionamento do casal, se nós não assumirmos a nossa posição, não adianta reclamar. Porque Deus trabalha dentro da palavra. Se você que é homem, você não assume o teu papel de amar a tua esposa. Então tem homem que fala assim, mas minha esposa não limpa a casa direito. Mas minha esposa não cozinha muito bem. Mas minha esposa fala muito. Então tem homem que fala isso, eu não sei você, eu acho que não. Em nome de Jesus, né? Mas tem homem que fala tudo isso. Será que esse homem, ele está amando a esposa como Jesus ama a sua igreja? Sabe o que acontece muitas vezes, amados? O nosso papel como crente, como cristão, dentro do casamento, ele está sendo deturpado. E nós olhamos e vemos que os casais estão fraquejando. Não existe companheirismo entre os casais. Entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou sendo pessimista. Mas isso é um alerta muito grande para nós como igreja. Porque todos nós vamos nos apresentar diante de Deus, amados.
E nós vamos prestar conta, não é só de outras coisas, mas também do casamento que nós tivemos. Da maneira que nós criamos a nossa família, da maneira que nós criamos os nossos filhos. O projeto de Deus para um casal é que o casal, eles sejam um só em Cristo Jesus. Mas você sabia que você como homem, quando você peca, você traz maldição para dentro da tua casa? Você sabia que quando você peca, você traz maldição sobre a tua esposa? E você traz maldição sobre os teus filhos? Você sabia que você, mulher, quando você peca, você traz maldição sobre a tua família? Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. A sabedoria tem que ser um princípio na nossa vida. Quer ter um casamento bom, um casamento abençoado, amados? Cumprir o nosso papel. O homem tem que ser zeloso, o homem tem que ser valente, o homem tem que ser ousado, mas tem que ser homem de Deus. Ele tem que guardar a sua vida, ele tem que proteger os seus olhos, ele tem que se afastar do pecado. Ele tem que amar a sua esposa, ele tem que amar os seus filhos, ele tem que suprir a necessidade da sua casa. Nós olhamos para o mundo, está cheio de homem aí sentado, folgado, e depois fala, né, a mulher briga e fala, você é um banana, e ainda acha ruim. Né? Mas aqui não, amém? Aqui é só homem valente, ousado, em nome de Jesus. Esse tem que ser o nosso papel, amados. Estou falando sério. Porque nós, como homens de Deus, nós temos que assumir a nossa posição dentro de casa. Oh, glória! Porque através da minha vida como marido, é que a bênção do Senhor chega na minha família. Esse é meu papel, de ser sacerdote na minha casa. Esse é o meu papel, de ministrar sobre a minha família. De corrigir os meus filhos, de ensinar meus filhos, de educar os meus filhos. E a esposa a mesma coisa. A mulher, ela protege. Outro dia eu estava ouvindo a ministração de um pastor. E eu achei tão profundo. A mãe dele estava visitando a igreja naquele dia. E aquele pastor estava ministrando, pregando, e ele disse o seguinte, que o pai dele, a família dele, olha só, a mãe havia se separado, o pai havia se separado, abandonado a família. E ele com os irmãos, e a mãe estava doente nessa época. E eles estavam ali passando muita dificuldade financeira, porque eles recebiam uma pensão do pai, né? E aquele dinheiro não dava para quase nada. E ele com 16 anos de idade, ele assumiu o papel ali, falou, alguém tem que cuidar das finanças da casa, né? Alguém tem que fazer alguma coisa. E ele com 16 anos de idade, ele pegou um papel e começou a anotar todas as contas que tinha que pagar. E pegar o dinheiro, né, daquilo que eles ganhavam lá, que recebiam de pensão, para pagar as contas. E ele fez toda a relação, e ele levou para a mãe dele, e apresentou e falou assim, olha aqui mãe, tudo isso ó, nós vamos pagar, o dinheiro vai dar, tal. Aí a mãe olhou para ele e disse assim, está faltando uma coisa, o mais importante. Ele olhou, o quê? Ela disse assim, você não colocou o dízimo. Aí aquele jovem, 16 anos de idade, ele virou para a mãe e falou assim, mãe, só está doida. Se eu entregar o dízimo, nós não vamos conseguir pagar as contas, o dinheiro não vai dar. E a mãe virou para ele e disse assim, se você não entregar o dízimo, aí que o dinheiro não vai dar nunca. E sabe o que aconteceu, meu irmão? Aquele homem, ele aprendeu uma lição com a mãe dele. E no dia que eu estava ouvindo, esse homem, hoje, pastor Pascoal Pirangini, eu não sei se todo mundo já ouviu falar dele, o pastor da primeira igreja batista de Curitiba. A igreja dele é uma das maiores igrejas do Brasil, uma igreja muito grande. E esse pastor, ele contando como que a mãe dele ensinou esse princípio para ele e nunca mais ele esqueceu disso. Amados, às vezes o nosso papel dentro de casa, a nossa maneira de viver dentro de casa, nós precisamos entender que para ter um
casamento abençoado, existe um padrão de Deus para a nossa vida. E a segunda coisa que eu quero mostrar aqui, primeiro, né, foi isso, que casamento é o objetivo de Deus, né? A formação do casal, e cada um tem sua importância e seus deveres, suas responsabilidades dentro do casamento. E a segunda coisa, que o casal, ele modela, ele é um modelo, então ele modela através da vida dele, através da vida do casal, ele modela. Modela o quê? Primeira coisa que um casal modela, ele modela os seus filhos. Através do teu casamento, é o que você está passando para os teus filhos. Casais que ficam discutindo a vida na frente dos filhos. Mulheres que não respeitam os maridos na frente dos filhos. Maridos que ficam falando mal da mulher e brigando com ela na frente dos filhos. Você está passando uma imagem para os teus filhos. Você está modelando os teus filhos. Mulher que não respeita o marido na frente do filho, depois sabe o que você vai fazer? Você vai criar um filho que quando ele for marido também, ele vai achar que a posição dele é essa. Que a mulher dele também vai bater nele, vai brigar com ele. Bater não, viu gente? Brincando. Amém, não, né? Bater não. Mas a mulher vai brigar, a mulher vai falar alto, a mulher vai mandar nele. Essa é a posição. Por quê? Porque é assim que está agindo. E passando esse modelo para os filhos. Nós precisamos acordar para isso, amados. Nós, os casados, os casais, nós precisamos entender que nós modelamos os nossos filhos. Que tipo de marido você acha que teu filho vai ser? A imagem que você tem passado para ele. A maneira que você tem vivido e passado para os teus filhos. As irmãs, a mesma coisa. Para os filhos homens também, para as mulheres. A mesma imagem que você tem passado do teu casamento é a imagem do casamento que os teus filhos vão levar para a vida toda. A segunda coisa que nós modelamos, sabe o quê? A igreja. Aí você pode pensar, mas como, pastor? Eu vou dizer uma coisa para você. A igreja que eu e a pastora Roberta, nós pastoreamos, nós temos muitos casais na igreja, muitos casais. E aquilo que nós vivemos, eu com a minha esposa, a maneira que eu me comporto com ela, a maneira que eu vivo com ela e que ela faz a mesma coisa comigo, nós temos modelado a igreja através do nosso relacionamento de casal. Está entendendo o que eu estou falando, amados? Olha a importância, o pastor, casal, né, que pastoreia uma igreja, a importância que o modelo seja bom. Muitos pastores não aguentam, não. Muitos casais de pastores não aguentam. Por quê? Porque tem que ser casal de Deus. Para modelar corretamente, tem que ter um casamento exemplar, para poder modelar corretamente. Mas tem uma coisa, meu irmão, que muita gente às vezes não percebe. Você sabia que o teu casamento também modela a igreja? Sabia disso? Por quê? Porque, vou usar aqui, né? Eu brinco lá na igreja, que quem senta na frente é sempre as cobaias. Quem sentou na frente eu pego de exemplo. Aí está o Jorge e a Regilene aqui, né? Aí sentou na frente, então tem que pegar de exemplo. Então imagina, fica de pé um pouquinho, Jorge. Regilene, faz favor, filha. Olha que casal maravilhoso, abençoados, né? Então, amados, vamos dar um exemplo. Presta atenção no que eu estou falando, é um exemplo, porque eles são líderes aqui, são pessoas de valor que a gente tem toda confiança, mas presta atenção. Imagina, né? Está o pastor André aqui, pastora Ju, a pastora Juliana, né? Então, são pastores, mas tem um casal da igreja. Estão dentro da igreja, participando dos cultos, envolvidos. Olha que bênção, então. De repente, estoura um problema na vida deles. Você acha que isso não afeta a igreja, amados? Você sabia que todos os casais da igreja modelam a igreja também? Todos os casais, porque às vezes um casal, em nome de Jesus, eu estou só dando um exemplo aqui, gente, em nome de Jesus, olha só. Mas às vezes um casal que é referência na igreja,
muitos jovens olham para ele, mesmo que eles não ficam falando, né? Jovem e adolescente, ele não chega, ô Jorge, cara, você é um exemplo para mim, quando eu casar eu quero ser um marido igual. Eles não ficam falando isso, né? Eu acho que não, né? Mas eles estão vendo, eles olham, eles observam. E sabe de uma coisa que acontece muitas vezes, amados? Toda crise que acontece com um casal dentro da igreja acaba sendo um escândalo. E não estou falando escândalo, eu estou falando assim, às vezes na vida de um jovem, ou de um outro casal novo na igreja. Então, cada casal da igreja tem responsabilidade. Por quê? Porque ele modela a igreja. Meu Deus, isso é forte. E quando nós falhamos e nós não cumprimos com o nosso papel, obrigado, viu? Vocês são uma bênção, viu? E quando nós não cumprimos com o nosso papel, nós falhamos com esse modelo e nós prejudicamos a igreja do Senhor Jesus. Presta atenção aqui. Olha só, meu irmão. Terceira coisa que nós modelamos, casais dentro da igreja. Todos os casais da igreja, nós modelamos a sociedade lá fora. A sociedade. Às vezes nós não imaginamos que o nosso casamento tem esse poder, que a nossa maneira de ser como casal tem essa autoridade espiritual. Amados, como eu disse no começo, o diabo ele tem usado toda a estrutura do mundo para destruir os casais. Por que ele faz isso, amados? Porque ele sabe que casais de Deus, debaixo da bênção de Deus, vivendo o casamento bíblico, esse casal ele muda o mundo. Ele muda o mundo, ele muda toda a sociedade através da sua maneira de se comportar, através da sua maneira de ser. Ontem eu fiquei muito triste que eu ouvi uma reportagem. Tem um rapaz que tem um programa, mas não foi no programa. Eu vi um texto, uma parte só alguém postou no Facebook, aquele Rafinha Bastos. Quem já viu, né? Rafinha Bastos. Ele estava entrevistando, acho que um deputado, um senador. Um cara muito polêmico, esse deputado, mas ele estava lá falando umas coisas interessantes. Mas ele disse o seguinte, olha, por que você é contra as pessoas fumarem maconha? Aí o deputado disse o seguinte, rapaz, essa droga ela tem sido a porta para outras drogas muito mais fortes. Aí o Rafinha Bastos disse assim, eu fumo maconha a minha vida inteira. Inclusive eu fumei antes de vir fazer a entrevista para dar uma relaxada. Falou isso ao vivo na televisão. Aí o cara parou assim, ficou olhando para ele. Então, mas você tem que ver aqui, né? Será que teu pai aprovaria? Aí o cara vira, ele fala assim, não, mas meu pai fuma junto comigo. Eu fiquei assim muito indignado, muito triste mesmo, porque essa é a sociedade que nós temos visto, amados. É esse padrão que nós temos vivido, que nós temos visto no mundo hoje. E eu fiquei imaginando o Rafinha Bastos, né? E todo mundo bateu palma lá, a plateia bateu palma, achou legal e todo mundo riu. Aí eu fiquei imaginando, será que ele ia rir da mesma maneira e brincar da mesma maneira se o filho dele começasse a fumar maconha e depois virasse um viciado em crack? E um dia ele encontrasse com o filho dele na rua, descalço, como a gente encontra vários no centro de Ribeirão Preto, drogado, viciado, morando na rua. Será que ele ia rir? Será que ele ia fazer piada disso? Nós como igreja, amados, nós podemos modelar a nossa sociedade. Amém. Nós como igreja, como casais de Deus, nós precisamos modelar, começando de nós mesmos. Porque se nós não modelarmos dentro da nossa casa, não modelarmos dentro da igreja, como que nós vamos modelar a sociedade? Porque a própria sociedade, ela se levanta com tanta raiva da igreja, e a gente vê isso toda hora, né? Ela se levanta com tanta raiva da igreja, tentando afrontar e apontar os erros da igreja, porque ela sabe que a igreja, ela tem servido para mostrar o que está de errado na sociedade. Eles não querem enxergar, eles querem continuar vivendo dessa forma.
Então quando você vê um rapaz desse, que tem uma influência sobre milhões de jovens no Brasil, falar uma besteira dessa, e nós não temos voz às vezes para chegar lá na televisão e falar para todas as pessoas que ouviram a bobagem que ele falou, nós não vamos ter essa voz para falar, mas uma coisa nós precisamos fazer. Nós precisamos, primeiro, blindar a nossa família. Amém? Amém? Então vira para o senhor que está do teu lado e fala, tem que blindar a nossa família. Tem que blindar a nossa família, amados. Eu, como sacerdote do meu lar, tenho que blindar a minha casa. Eu tenho que guerrear pela minha família. O diabo, para tocar na minha família, vai ter que me matar, passar por cima, e não vai conseguir, porque a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor, amém? Mas essa é a nossa posição. E não adianta eu abrir brecha, não adianta, se eu abrir brecha, e eu for o canal para o diabo entrar dentro da minha casa, não adianta reclamar, mas eu tenho que assumir a posição de homem de Deus, marido de Deus, para poder fazer a coisa certa. Então eu tenho que blindar a minha família. Segunda coisa, nós precisamos blindar a igreja. Amém? Vira para o seu irmão e fala, nós precisamos blindar a nossa igreja. Nós ficamos sabendo de tantas coisas. Escuta o que eu vou dizer para você. Tantas coisas terríveis que acontecem com casamentos que a gente sabe que o mundo está desse jeito mesmo, né? Mas nós podemos fazer uma grande diferença. Mas se nós não blindarmos a nossa igreja, amados, se vocês não se unirem como homens e mulheres de Deus, tendo casamentos saudáveis, casamentos de companheirismo, de amizade, de amor, casamento com padrão santificado dentro da Bíblia, padrão cristão, bíblico, nós vamos trazer maldição para dentro da igreja. E Deus vai tratar com aquele que age dessa forma. Então nós precisamos entender que se o mundo quer entrar dentro da igreja, nós vamos blindar, nós vamos fechar as portas, espiritualmente falando. E nós vamos resgatar o máximo de pessoas que a gente puder. Talvez eu não possa falar para milhões de pessoas que o Rafinha Bastos falou uma grande besteira. Vai gravar? Vai pôr na internet isso aí depois? Então quem ouvir já pode falar que foi eu que falei. Vai saber. E falou uma grande besteira mesmo. Talvez não vai ser milhões de pessoas que vão ouvir falar isso. Mas vocês estão ouvindo. Os seus filhos estão ouvindo. Os casais estão ouvindo. E nós precisamos blindar a nossa vida e blindar a nossa igreja em nome de Jesus. Amados, eu quero orar pelo teu casamento. Eu quero orar pela tua vida. Mas eu quero orar para que Deus, em primeiro lugar, abra os teus olhos espirituais. Para que Deus abra os teus olhos espirituais. Para você enxergar o teu casamento como algo que é plano de Deus. É sagrado, é algo abençoado, é algo que foi instituído por Deus. Então, é de Deus. Segunda coisa, que Deus possa te dar a visão espiritual de que esse casamento, ele precisa ser mantido debaixo da vontade de Deus, com muita santidade. Ser mantido com muita santidade e ser mantido dentro de um padrão bíblico também. Nós precisamos colocar isso em prática na nossa vida. Se você como homem, marido, se você não for um homem de Deus, você não vai ter um casamento de Deus. Você mulher, se você não for uma mulher de Deus, você não vai ter um casamento de Deus. Você não vai ter um casamento abençoado. Mas se você for um homem de Deus, uma mulher de Deus, com a vida santificada, com a vida no altar do Senhor, o teu casamento também vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé que eu quero orar por você. Aleluia. Quantos casais nós temos aqui hoje? Quem é casado está aqui? Levanta a mão. Amém.
Vamos fazer o seguinte agora, olha, só uma dinâmica. Quem é casado, senta. Quem não é casado, fica de pé. Quem é casado, senta. Tá. Ô, irmão. Eu não falei do viúvo, né? Tá bom, tem que ter o viúvo também, irmão. Pode sentar, não tem problema não. Isso é outro negócio, depois você vai com o pastor André. Eu quero dizer uma coisa para você. Pode ficar de pé, irmã. Viu? Eu quero dizer uma coisa para você. Que quantas pessoas que ainda vão, né, ter um casamento e vão ter uma aliança firmada em Deus. Tudo que você for começar na tua vida, faça dentro da vontade de Deus. Mas todas essas pessoas que estão de pé precisam olhar para todos esses que estão sentados e olhar para nós e enxergar em nós um modelo de casamento abençoado. Porque senão nós não estaremos cumprindo com o nosso papel. Pode ficar todo mundo de pé agora. Eu quero que em nome de Jesus Cristo, feche teus olhos, curva sua cabeça. Te agradeço que a tua união, ela não seja só estável. Que a tua união, ela não seja só vinculada a um papel. Que a tua união, ela não seja vinculada simplesmente a regras. Mas que a tua união seja uma aliança espiritual. Que o teu casamento, que a tua aliança com o teu esposo, com a tua esposa, seja uma aliança firmada na palavra de Deus, unida com o propósito de Deus, debaixo da bênção de Deus. Que o seu casamento ele seja abençoado pelo Senhor. Que cada casal ele possa entender que acima de tudo não é simplesmente habitar dentro da mesma casa, não é se deitar na mesma cama, não é sonhar juntos apenas. Tudo isso é muito bom, tudo isso é importante, mas o verdadeiro casamento é uma união espiritual. O verdadeiro casamento ele é uma união espiritual abençoada por Deus. E a nossa casa, ela vai refletir a saúde do nosso casamento. Ela vai refletir, os nossos filhos vão refletir a saúde do nosso casamento. E nós, como casados, nós precisamos aprender a modelar. Modelar os nossos filhos, modelar a igreja, para que através disso nós possamos modelar toda a sociedade. Existem milhares e milhares de pessoas nesse mundo que estão sofrendo, por quê? Porque não tem um casamento abençoado, não conhece o padrão de Deus, e às vezes tem vivido uma união que não tem trazido prazer, não tem trazido alegria, tem vivido uma união que não reflete uma verdadeira unidade, não tem sido uma só carne. Casamentos que foram afetados por problemas, brigas, discussões. Casamentos que foram afetados por palavras lançadas, por maldições proferidas. Casamentos que foram afetados até por divisões, separações. Mas o propósito de Deus para o casamento é que nós possamos refletir essa bondade de Deus que pode restaurar todas as coisas, e que pode mudar a nossa história, e que pode nos dar algo novo, algo diferente. E mesmo aquela aliança que um dia foi anulada, que foi quebrada, o Senhor é o Deus que pode restaurar. Às vezes tem momento que o marido tem que pedir perdão. Pedir perdão porque foi grosso, foi mal educado, humilhou a esposa na frente dos filhos. Às vezes ele tem que ter a humildade suficiente para chegar para ela e dizer: olha,
Me perdoa, eu quero ser um marido de Deus, eu quero ser um homem de Deus. E eu quero viver com você uma história de amor verdadeira, debaixo da bênção de Deus. Talvez é o momento da mulher chegar para o marido e falar: me perdoa, porque até na frente dos nossos filhos eu falei mal de você, eu falei mal de você para outras pessoas. E às vezes eu não fui submissa, não te tratei com sabedoria, não fui companheira. Talvez tem momento que tem que pedir perdão, engolir o orgulho, destruir o orgulho, para que um casamento seja abençoado. Não pode ter nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de marca que ficou por causa dos erros. Porque se houve um erro, tem que haver arrependimento, tem que haver conserto, tem que haver a bênção de Deus. E sem arrependimento não existe perdão. Sem conserto não existe cura. Para haver cura tem que haver o conserto. Você não precisa fazer isso agora, mas não deixa de fazer isso. Não deixa o teu casamento, que se não estiver bom hoje, e caminhar para cada dia ficar pior. Mas se estiver bom hoje, então busca melhorar mais ainda. Mas que a união do casal seja verdadeira, debaixo da bênção de Deus. Deus estabeleceu para que o casal fosse uma só carne. Quando você ofende a tua esposa, você está ofendendo você mesmo. A esposa, quando ofende o marido, de qualquer forma, está ofendendo a si mesmo. Porque os dois são uma só carne. Que nós possamos sair daqui hoje com o desejo de praticar isso, ser diferente, ser um casal modelo dentro de casa, um casal modelo dentro da igreja, um casal modelo para a sociedade. Se você está triste porque talvez o teu casamento não está bom, hoje é dia que Deus pode trazer a cura e a restauração. Isso é com o Senhor, e Ele pode trazer isso sobre a tua vida. Mas não deixa de acreditar, não deixa de buscar que o teu casamento seja perfeito. Tem gente que diz o seguinte: casamento nunca vai ser perfeito. É uma mentira, porque toda aliança de Deus, ela é perfeita. Tudo que Deus estipulou é perfeito. Tudo que está debaixo da bênção de Deus é perfeito. Então o teu casamento pode ser perfeito. Acredita na tua esposa. Você que é esposa, acredita no teu marido. Se une com ele, se une com ela. Seja realmente uma só carne. E creia que através da vida de vocês, a bênção do Senhor vai vir sobre os seus filhos. Porque se alguma maldição veio contra a vida dos teus filhos por causa de erros, quantos de nós cometamos erros? Mas as maldições podem ser quebradas. E o Senhor Jesus Cristo, Ele tem poder para quebrar toda maldição sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre a vida dos teus filhos. E se existir algum tipo de maldição por causa de erro, nós já declaramos, Senhor, pedimos perdão agora. E declaramos que toda maldição está quebrada. Vamos todos nós fazer essa oração. Diga bem alto assim comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos erros que eu cometi, pelos pecados que eu pratiquei, que entraram na minha vida, no meu casamento, trazendo maldição. E essa maldição foi passada sobre a vida dos meus filhos. Deus, eu te peço perdão. Me perdoa pelos erros que eu cometi, pelos pecados que eu pratiquei. Eu me arrependo e peço agora, Senhor, limpa no reino espiritual tudo que havia, toda legalidade. Nesse momento eu cancelo, eu anulo, em nome de Jesus. Eu tomo posse do perdão, do sangue de Jesus Cristo, que me lava agora,
que lava o meu casamento, a minha união, seja agora, Senhor, purificada, em nome de Jesus. E eu quebro agora toda maldição que havia na minha família, sobre a vida dos meus filhos. Eu quebro agora, em nome de Jesus. E eu digo: Satanás, você não tem mais autoridade, legalidade para amaldiçoar os meus filhos, a minha família, a minha casa. Eu quero declarar, em nome de Jesus, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia.